Antes de prosseguir, você já resolveu o simulado? Se ainda não resolveu, o link está na descrição. Faça as questões e volte aqui. Esse é o primeiro simulado pré-edital dos Correios. Estou chamando de pré-edital porque o edital previsto para 2024 ainda não foi publicado. Então, essas questões são baseadas nos conteúdos cobrados no último edital. São conteúdos do Ensino Fundamental 1 e espera-se que você acerte todas as questões. Caso você tenha dificuldade em uma e em outra, ao longo da resolução eu vou apontando quais os vídeos que você poderá estudar e quais os conteúdos que precisam ser reforçados, digamos assim. Vale ressaltar que essas questões são questões simples. Acertar essas questões não significa que você esteja preparado para o concurso. Significa que, por enquanto, não há necessidade de retomar ou de revisar ou de aprofundar um ou outro conteúdo. Claro, você pode, mas o objetivo aqui é identificar aqueles conteúdos que você realmente não sabe, ok? Se você errar alguma questão, assista a correção da questão e busque aprofundar um pouco mais assistindo o vídeo indicado, porque eu vou falar ao longo da resolução, vou acabar indicando alguns vídeos para vocês. Vamos lá? Primeira questão. Em um dia muito frio, no final do dia os termômetros marcavam 5 graus. Mas à noite a temperatura diminuiu 7 graus Celsius. Em que ponto da reta se encontra a temperatura atingida à noite? Bom, a reta, a partir do zero para a direita, nós marcamos os números positivos e para a esquerda, os números negativos. Além disso, é a partir do zero. Então, aqui é o número 1 e aqui é o menos 1, ok? Vamos lá. 5 graus. Com 5 graus, nós temos que contar 5 espaços para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui. Essa é a temperatura do dia, 5 graus. Mas ela caiu 7. Então, daqui até aqui, até o zero, tem 5. E ela caiu mais 2. Então, mais 1, mais 2. Então, ela ficou no ponto C. Se você tem dúvidas, você vai pesquisar por números inteiros, reta e operações com inteiros, especialmente aqui a subtração. Operações com os inteiros, ok? Próxima questão. Qual é o módulo do oposto de menos 134? Bom, primeiro que é o oposto. São números opostos, são números que possuem o mesmo módulo. E o que é módulo? Quando eu tenho uma reta e eu divido em partes iguais e vou numerando. A distância até o zero é o que nós chamamos de módulo. Então, o módulo do 1 é 1 e o módulo do menos 1 também é 1, porque é a distância até o zero. Então, qual é o módulo? Eu quero saber qual a distância. Do oposto de menos 134. O oposto de menos 134 é o mais 134. E essas barrinhas indicam o módulo. Qual é o módulo de 134? Qual é a distância do 134 até o zero? Essa distância é 134. Se você ficou com dúvida aqui, pesquise no canal por oposto, números inteiros e reta. Aí, módulo. Basicamente isso. Qual é a alternativa que representa a fração a seguir em números decimais? Bom, essa é uma fração que tem denominador decimal, 10, 100, 1000. Como que nós fazemos para transformá-la em número decimal, número com vírgula? Nós vamos escrever o número que está ali, no caso 62, e nós vamos deixar 3 casas decimais. Eu já tenho 2. Terceira. Então, 0,062. Por que 3 casas decimais? Porque o denominador é 1000.
Então, 0,062. Se você tem dúvida, pesquise por frações decimais e também números decimais. Se quiser aprofundar, pode fazer um estudo sobre os números racionais. Ao conferir o saldo de gols de um campeonato, o narrador escreveu menos 24 mais 14. O saldo do time analisado é 24 gols mais 14. Operações com números inteiros, sinais diferentes. Vou deixar aqui o sinal daquele número que tem o maior módulo e faço a subtração deles. Portanto, menos 10. Se você tem dúvida, pesquise operações com números inteiros. Tem uma regra específica para adição e subtração e uma regra específica para multiplicação e divisão. Uma confeiteira precisa organizar 60 doces em caixas de modo que todas elas contenham a mesma quantidade. Assim, ela deverá utilizar tantas caixas. Bom, ela quer organizar 60 doces. Eu posso fazer uma caixa com 60. Não tem opção na caixa. Posso fazer 2 caixas com 30. Posso fazer 3 caixas com 20. 4 caixas com 15. 5 caixas com 12. 6 caixas com 10. E assim por diante. Daria para fazer 15 caixas, por exemplo. Mas de todas essas opções, eu já encontrei uma opção correta aqui. São 6 caixas. Se você tem dúvida aqui, vou te sugerir que pesquise por divisores. Mas algo que vai te ajudar também é estudar múltiplos. Ok? Isso aqui é um número natural. Então, para fechar o pacote, números naturais. E importante, né? Espero que você tenha observado que aqui, ó, a multiplicação dá 60, né? Em todos os casos. Complete a igualdade de modo que a obter uma fração equivalente. O número que falta é. Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma porção do todo. Como é que eu obtenho uma fração equivalente? Eu multiplico o numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso, foi multiplicado por 5 o numerador. Então, basta multiplicar por 5 o denominador. E 4 vezes 5 é 20. Dúvidas aqui? Temos um conteúdo sobre frações equivalentes. E lá você vai encontrar frações equivalentes. Tá? Frações. Próximo. Eu tenho uma adição de números escritos na forma fracionária. Eu vou copiar o primeiro. Menos 1/4. Vou encontrar frações equivalentes. Eu vou multiplicar por 2 o numerador, por 2 o denominador. E agora eu faço a subtração. Importante, a gente só pode fazer essa operação aqui quando eu tenho o mesmo denominador. Aqui são diferentes. Então, eu busquei por frações equivalentes primeiro. Quando eu tenho frações equivalentes, eu repito o denominador, ok? Dúvidas aqui? Pesquise por frações equivalentes. Operações com números racionais.
São esses dois conteúdos. Ana, Bia e Carla são 3 amigas cujas idades são 3 números consecutivos. Essa palavra é importante, sendo Ana mais nova. A soma das idades delas é 39. A idade de cada uma delas, da menor para a maior, é. Então, são 3 amigas cujas idades são números consecutivos. Números consecutivos são números assim, ó. 9, 10 e 11. São números seguidos na sequência numérica, ok? São números consecutivos. Repare que para sair do 9 e chegar no 10, eu somo 1. Do 10 para o 11, eu somo 1. Então, eu vou dizer que a primeira amiga tem idade X. A segunda, X mais 1. E a terceira é X mais 1 mais 1, ou seja, X mais 2. E de acordo com o enunciado, a soma é 39. Tá aí a equação que eu tenho que resolver. X mais X mais X, 3x mais 3, igual a 39. Então, 3x é igual a 36, porque se 3 do outro lado, menos 3. Divido tudo por 3, x é 12. Então, a mais nova tem 12. Se uma tem 12, se uma delas tem 12, a outra tem 13 e a última tem 14. Ah, dúvidas aqui, né? Dúvidas? Conselho: pesquisar por equação. Considere o seguinte sistema de equações e determine o valor de 5x mais 4y. Bom, preciso achar x e y. Se eu souber x e y, eu sei quanto dá 5x mais 4y. Então, primeiro eu preciso encontrar x e y. Bom, vou resolver esse sistema por adição. Não que seja mais fácil, mas porque eu quero. Simplesmente por isso, porque poderia ser substituição e é capaz que o trabalho seja muito semelhante. Para resolver por adição, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 3. Então, a primeira vai ficar 3x mais y igual a menos 3. A segunda eu vou multiplicar por menos 3. Então, eu tenho menos 3x menos 6y igual a menos 12. Posso somar. X vai dar 0, menos 5y igual a menos 15. Posso dividir tudo por menos 5 e y é igual a 3. Se y é 3, eu preciso achar o valor de x. Para achar o valor de x, eu vou substituir nesta aqui. X mais 2y é 6, igual a 4. Então, x é igual a menos 2. Mas o que o enunciado pede é 5x mais 4y. Então, 5x é 5 vezes isso. 4y é 4 vezes 3, 12. Tenho que somar esses dois valores. Menos 10 mais 12. Isso é igual a 2. Dúvidas aqui? Duas coisas. Se você não sabe o processo para resolver sistemas, pesquise por sistemas. Se sua dúvida foi aqui nessa parte resolutiva aqui do sistema, com essa parte em vermelho e tal, minha sugestão é que você pesquise por equação. E se tua dúvida está relacionada a esses números aqui, que você não está entendendo muito bem por que é negativo ou por que é positivo, pesquise por racionais, números racionais. Também pode ser por números inteiros, também vai ajudar. Tudo isso, ok? Para transportar certa quantidade de areia, um caminhão que carrega 3 toneladas deverá fazer 15 viagens.
Trocando o caminhão por um que carrega 5 toneladas, serão necessárias quantas viagens? Bom, vou por regra de 3. Caminhão que carrega 3 toneladas vai demorar 15 viagens. Trocando o caminhão por um que carrega 5, vai ser X. Bom, o que acontece se eu aumento o tamanho do caminhão? Diminui a quantidade de viagens. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou copiar 15 está para X na ordem que aparece ali. Agora, eu vou inverter. 5 sobre 3. Por que eu inverti? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Agora, eu vou multiplicar 5x é igual a 15 vezes 3, 45. Divido tudo por 5, x é igual a 9 viagens. Aqui eu não marquei a resposta, né? Isso. Também não. Ótimo. Agora podemos continuar. Qual a velocidade média? Opa, que eu não marquei. O que você precisa estudar? Ficou com dúvida aqui? Regra de 3. Regra de 3 e proporção. Eventualmente, se você tem dúvida aqui na hora que multiplica, se tem x, se não tem e tal, você pode dar uma olhadinha no conteúdo de equação, mas é mais regra de 3 e proporção. Qual a velocidade média de um veículo que percorreu 450 km em 5 horas? Bom, velocidade média é uma razão especial. Ela é distância sobre tempo. Então, são 450 quilômetros por 5 horas. Basta dividir 450 por 5. 90. Dúvida aqui? Conteúdo de razão. Uma pessoa delimitou uma região com a forma de um quadrado de 3 centímetros de lado em um mapa. Se a escala indica que 2 centímetros corresponde a 5 quilômetros, a área da região delimitada é... Bom, aqui nós estamos trabalhando com escala. Escala é também uma razão especial. Mas eu posso dizer o seguinte, de acordo com o enunciado, né? Que 2 centímetros equivalem a 5 quilômetros. E eu estou procurando saber se 3 centímetros equivale a quantos quilômetros. É isso aqui que eu preciso saber. Tá? 3 centímetros, x quilômetros. Eu não sei essa medida. Então, eu vou pensar. Frações equivalentes, pode me ajudar. Veja só. De 2 mudou para 3. Mas eu não sei exatamente por quanto que eu multipliquei. Pode ser difícil para muita gente identificar por quanto que multiplica. Então, olha o que eu vou fazer. Vou escrever assim, ó, de 2 para 5. Eu consigo passar do 2 para o 6? Consigo. Basta multiplicar por 3. Você já vai entender por que eu escolhi o 6. Eu chego aqui em 6. Só trocar de caneta para escrever ficar melhor. Ok. Agora, se eu multipliquei por 3, eu tenho que multiplicar por 3 também. E 5 vezes 3, 15. Mas veja, eu não queria numerador 6, e sim 3. Agora eu vou dividir por 2. Se eu dividir por 2,
vai dar 3, que era o que eu queria. E 15 divididos por 2 dá 7,5. Mas eu descobri uma coisa importante, que 3 centímetros, na realidade, querem dizer 7,5 km. Então, a área no mapa tem 7,5 km de lado. E o que o enunciado quer saber? A área. Área de quadrado. Área de quadrado é base vezes altura. Então, basta calcular 7,5 vezes 7,5. E fazendo a conta aqui, 56,25 quilômetros quadrados. Dúvida aqui, vamos lá. Nessa partinha azul da montagem aqui, você vai pesquisar por razão. A escala é uma razão. Se a tua dúvida foi nessa parte onde eu encontrei o 3 e o 7,5, minha sugestão, frações equivalentes. E se tua dúvida é na área do quadrado, conteúdo de área. Agora a porcentagem. O número 0,75% equivale a... Quando eu digo para você que eu tenho 5%, isso é 5 sobre 100. Você pega exatamente o número que está aqui e divide por 100. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar exatamente o número que eu tenho e vou dividir por 100. E quando você divide por 100, você vai acabar deslocando a vírgula para a esquerda. Nesse caso, 2 casas decimais. Então, esse número que a gente está procurando é 0,0075. Repare que a vírgula estava aqui e eu desloquei 2 casas para a esquerda. Dúvidas aqui? Podemos olhar um conteúdo de porcentagem. Além do conteúdo de porcentagem, divisão por 10, 100, 1000, porque é o cálculo que foi envolvido aqui. A prefeitura de uma cidade resolveu cercar uma praça triangular para os cães. Se todos os lados medem 21 metros, qual o comprimento da cerca? 21, 21, 21. É a ideia de perímetro. Portanto, 63. Dúvidas aqui? Conteúdo de perímetro. Perímetro. Para encerrar, quanto receberá de juros ao final de um semestre uma pessoa que investiu 5.000 a taxa de 1% ao mês no regime de juros compostos? Nós estamos falando de juros compostos. 5.000 é o capital, taxa 1% e o tempo 6. Então, você já sabe que montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, o montante aqui vai ser igual a 5.000 vezes 1 mais a taxa 1%. Então, aqui é 0,01 elevado a 6. O montante vai ser igual a 5.000 vezes 1
1,01 elevado a 6. Boa parte das provas, esse valor é dado, porque demora muito para se fazer a conta e tal. Então, esse valor, assim, vale a pena treinar, fazer, mas assim, como o expoente é 6, eu acho pouco provável que na prova você tenha que fazer esse cálculo, tá? Isso aqui dá 1,06 aproximadamente. Então, montante, que é o valor que a pessoa vai receber com juros ou que ela terá que pagar, é 5.307,60. Portanto, a resposta é esta aqui, 307,60. Você vai dizer, não é 5.307? Não, porque a pergunta se refere quanto ela receberá de juros. Então, ao todo, será 5.307. Mas, quanto que cabe de juros? Se era 5.000 de capital, é a diferença, 307,60. Ok? Dúvidas aqui? Conteúdo de juros compostos. Aproveita e estuda juros simples também, né? Tá bom? Juros compostos.